Bom, boa tarde a todos e a todas, né, aos colegas ali da IMEP, sempre por nossos parceiros de trabalho, aos colegas de MP, né, que alguns já conhecem a nossa ferramenta. Bom, eu peço desculpas, não estou muito familiarizada com o EDEX, se eu der uma escorregada por aí, não... É porque eu não estou muito familiarizada, mas a ideia, então, aqui para vocês é mostrar, então, uma das aplicações que a gente construiu em parceria, né, com a IMEP, foi o Mapa Social, que é uma ferramenta que nos orgulha, assim, a gente, é um projeto de vários anos, assim, até a gente conseguir chegar nessa ferramenta, né, desde a nossa compra da ferramenta do ClickView, né, já era um projeto anterior. E agora a gente quer mostrar e partilhar um pouquinho com vocês, né, a nossa experiência. Eu vou já abrir aqui a aplicação para vocês e vou conversando à medida que eu vou abrindo, tá? Para que vocês possam acompanhar, eu vou abrir já de cara. Essa ferramenta está disponível, né, para todos pelo site do MP, né? E abre essa telinha onde tem o aplicativo e os relatórios, e agora eu vou contar um pouquinho da história, então, do Mapa Social. Né? Primeiro eu queria me apresentar também, falando entre colegas, acabo esquecendo, né? Deve ter várias pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Juliana, eu sou servidora pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul, estou há quase 15 anos na instituição. Eu coordeno a área de gestão estratégica, onde a gente coordena a parte de elaboração dos planejamento da estratégia institucional, o monitoramento de indicadores. Aqui comigo está a Cristiane, né, que também ajudou e gerenciou junto comigo o projeto do Mapa Social. E, bom, a gente iniciou em 2007, então, um processo de gestão estratégica. E lá por 2009 a gente identificou a necessidade da gente ter alguma ferramenta que nos ajudasse a monitorar informações externas, né, indicadores sociais. Na época, o que acontecia? Esses indicadores muitos já estavam disponíveis, né, educação, saúde, segurança, outras áreas, só que em fontes dispersas, em vários arquivos. Então, assim, na época, até quando entrou a Cristiane, né, eu sou um pouco mais antiga, a gente já chamou até ela para isso, para ter uma pessoa para nos ajudar a monitorar essas informações do ambiente. Só que praticamente impossível, né, ter uma pessoa tinha que monitorar não sei quantas fontes, e a gente ficou assim pensando assim, que a gente tinha que ter uma base de dados com esses indicadores. Para que a gente queria monitorar? Para que isso pudesse embasar decisões estratégicas da instituição, sobre o que priorizar, sobre em que áreas atuar melhor, para embasar diagnósticos de projetos institucionais. Mas essa dificuldade de ter uma base de dados congregando esses indicadores dispersos impediu, naquele momento, da gente executar esse projeto. Em 2011, quando a gente começou, então, a ter essas iniciativas e tratativas de buscar ferramentas de BI, né, onde a gente conheceu o ClickView. Eu me lembro que uma das primeiras reuniões eu já perguntei para o Portela, que está aí, né, a gente consegue buscar dados que estejam em outras fontes, não só as nossas bases, dados que estejam em PDF, Excel, em outras... Ah, sim, podemos. E ali a gente já vislumbrou a possibilidade, então, de construir essa nossa base. Bom, passado um tempinho, a gente conseguiu contratar, conseguiu adquirir a ferramenta. Em 2013, então, a gente começou a construir essa base, que se transformou no Mapa Social. O que é o Mapa Social? Ele é uma ferramenta, então, que congrega indicadores sociais do estado do Rio Grande do Sul e dos municípios gaúchos, com o objetivo realmente de a gente fazer esse diagnóstico da realidade social dos municípios, né? Inicialmente nas temáticas de educação, de saúde e de segurança pública, onde nós tínhamos indicadores mais consistentes, né? Então, o objetivo é esse, monitorar os dados sociais. Depois, com o tempo, a gente identificou que poderia ser útil aos promotores de justiça para identificarem
as carências das suas comarcas e a terem uma atitude proativa em relação aos problemas sociais, ou seja, não esperar que, por exemplo, o problema da saúde bata na sua porta se ele já está identificando que existe um problema lá na questão da saúde por meio de um indicador social. Né? E mais ainda, né, virar uma ferramenta de controle social e de cidadania. Bom, mostrando um pouquinho, então, contei um pouquinho do histórico para vocês. Em 2013, então, a gente construiu a base. Final do ano, a gente lançou relatórios. Então, quando vocês abrem essa tela, tem um botãozinho de aplicativo de relatórios. Aqui nos relatórios, a gente seleciona o município, então, desejado. Esse foi a primeira entrega que a gente fez do projeto, né? Então, seleciona qualquer município gaúcho. Vamos abrir Porto Alegre aqui. Deixa eu ver. Ele vai abrir um PDF, não sei se ele vai abrir PDF. E ele vai abrir o relatório. Ele não está abrindo o PDF, não sei por algum motivo. Tá. Mas vamos voltar aqui. Depois eu mostro o relatório, vou ver por que ele não está abrindo o PDF. Bom, a gente lançou esses relatórios porque nós na época não tínhamos licença, né? Não tínhamos a licença do IAS, que é a licença que nos adquiriu para o aplicativo. Lançamos esses relatórios e eles fizeram bastante sucesso, não só internamente, como na mídia. A mídia começou a usar esses dados para fazer publicações, para cobrar do Estado algumas medidas, por exemplo, na questão da educação, na questão da segurança. E aí a gente resolveu construir um aplicativo para facilitar essa consulta desses dados que antes seriam só pelos relatórios. Eu vou abrir o aplicativo, depois eu prometo para vocês que eu volto lá nos relatórios para mostrar. E aí, em 2014, a gente começou, então, já com aquela experiência, já tendo a base pronta, a gente começou, então, a montar o aplicativo. Quais as nossas premissas, assim, que fosse algo de fácil utilização, porque a gente não queria um aplicativo que fosse utilizado só pela gente, pelos técnicos da unidade de ação estratégica, mas que fosse utilizado pelos promotores, pela sociedade. Então, a questão visual, a questão de organização dessa ferramenta foi um dos aspectos importantes que a gente trabalhou. Como é que essa ferramenta é organizada? Tá? Aqui na frente a gente já fala, ele tem o meu RF, onde a gente identifica os indicadores sociais do RF que acompanha o atingimento de metas e variações de desempenho. O meu município, onde a pessoa pode olhar o seu município em especial e fazer comparativos com outros e explorar os dados. A gente quis também que essa base ficasse disponível para outros tipos de consulta, caso necessário, para as nossas consultas e para outras consultas que outras pessoas tenham interesse. Como é que entra na ferramenta? Então, iniciar, ele vai abrir direto ali nos dados do RS, né? Então, ele tem dados, por exemplo, que a gente trabalha com o IBGE, então dados de população, esperança de vida, taxa de envelhecimento, para dar um panorama geral ou do estado ou do município que a gente está olhando. E ele é separado em 3 temáticas: educação, saúde e segurança. Né? Por que tem essas temáticas nesse primeiro momento? Porque quando a gente foi buscar as fontes de dados, esses indicadores nessas áreas são indicadores mais consolidados. A gente não colocou qualquer indicador no mapa social. A gente colocou primeiramente indicadores que eram públicos, que eram coletados por fontes confiáveis, que têm periodicidade de coleta. Então, a gente não poderia colocar qualquer indicador, foi feita uma coleta por uma pesquisa numa universidade. Mas não adianta eu botar aquele dado, porque depois eu não vou poder pesquisar tendência, né? Eu não sei se eu vou alimentar futuramente com outro dado. Então, a gente buscou dados que já eram públicos e por fontes confiáveis e já estavam mais consolidados. Então, se vocês olharem, Rio Grande do Sul, 10 milhões de habitantes, esperança de vida, 75 anos, taxa de envelhecimento, ele tem um pontinho de interrogação aqui que ele vai explicando para a pessoa que tipo de indicador é esse. Quando a gente monta uma aplicação que ela é pública, a gente tem que pensar em vários detalhes como esse, porque assim, as pessoas estão olhando indicadores que elas desconhecem. E no nosso caso também, é uma instituição jurídica, não é tão afeta a esses números, esses indicadores sociais. Então, esse pontinho de interrogação que o pessoal passar o mouse vai identificar que tipo de indicador é esse. Tá? Bom,
Aí depois tem as temáticas. Então, para cada temática, a gente tem uma série de indicadores, tá? Indicadores agregados. Então, aqui no nosso caso, a gente tem o retrato da educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e investimento. Eu não vou mostrar todas as telas para vocês. Depois, quem tiver interesse, eu posso explicar com maior detalhe. Eu acho que é importante que vocês tenham um panorama mais geral dessa ferramenta. Mas qual é a ideia? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem o IDESE, que é um indicador de qualidade da educação, que é coletado pela Fundação de Economia e Estatística aqui do Estado. Nós temos o IDEB, que é coletado a partir do Ministério da Educação, pelo INEP. E aqui a gente consegue verificar, por exemplo, né, na rede pública e na rede estadual, qual é o valor do último IDEB, né, se ele cumpriu ou não a meta, comparando com a meta de 2013, a última, né? A gente pode comparar com uma outra meta também. Tá? O IDEB é um indicador bianual, né? Então, em 2015 foi coletado o último, mas não foram lançados dados ainda, então por isso que o último dado aqui é de 2013. Então, sempre aqui do lado tem a última coleta. Por que é importante isso? A gente está tratando com indicador de várias fontes, com periodicidades diferentes. Então, a gente tentou agrupar todos numa base, no mínimo, anual. Né? Então, tem anual e aqueles que são de mais de um ano, bianuais, a gente coloca sempre o último ano da coleta. E aqui a gente também tem um botãozinho que a gente chama de panorama. Qual é a ideia desse botão? A gente tem uma ideia geral de como está o estado em relação a esse indicador. Então, ele vai abrir uma tela e vai mostrar qual é o percentual de municípios que atingiu essa meta, quais que não atingiram e quais que não têm dados, já com um ranking, né? Um ranking por ordem, do melhor para o maior, ou a gente pode alterar a ordem. Porque aí dá a ideia, né, então, da gente poder visualizar melhor essas informações. O que mais? Bom, educação infantil, que eu acho que é um dado bem interessante. Aqui, por exemplo, como uma das metas do Plano Nacional de Educação é a questão das vagas em creche e pré-escola. Então, a gente tem aqui um cálculo, né? Então, a gente tem algumas informações que a gente busca e algumas a gente calcula. Então, nesse caso, a gente busca dados de estimativa populacional com os dados de vagas, né, de alunos matriculados em creche e pré-escola e tem as taxas de atendimento. Esse dado é utilizado pelos nossos promotores de educação para cobrar a criação das vagas, por exemplo. Então, para vocês perceberem a aplicabilidade disso no dia a dia, né, da atuação institucional. Então, por exemplo, aqui a gente tem no estado todo 30%, a meta é 50% e 75% em pré-escola, a meta é 100%, já que universalizou para todas as crianças a partir de 4 anos, né? Bom, e aí depois tem atividade, ensino fundamental, ensino médio, com outros indicadores, como taxas de rendimento, taxa de extorsão. Né? Tem uma série de dados que podem ser vistos, assim. No ensino médio, a mesma coisa, investimentos, né? São dados que a gente busca do Tribunal de Contas, onde a gente avalia o percentual, então, de investimento, né, na educação, do orçamento, com investimento por habitante, a gente calcula, e a gente também tem panorama disso de todo o estado, para identificar quais são os municípios que atingiram a meta ou não do percentual. Né? Bom, essa é uma ideia aqui da educação. Tá? Pessoal, aqui também tem um ranking de escolas, que o pessoal utiliza para ver quais são as melhores ideias, as melhores escolas. Por quê? Para a gente identificar boas práticas. Por que uma escola pública tem melhor ideia do que a outra? Quais são as razões? Né? Quais são os melhores ideias de cada município? Bom, na saúde, a gente também tem alguns dados de leitos, de médicos, de equipe de saúde da família. Eu não vou abrir cada itemzinho, porque tem muita coisa para mostrar, mas a ideia é mostrar assim, que a gente buscou agregar essas informações da saúde, a gente vai incluir mais indicadores, inclusive, né? A gente está pesquisando outros dados da DataSul que são interessantes, mas também tem os indicadores agregados, assistência e os investimentos. A questão da segurança, que a gente utiliza dados das ocorrências criminais, então a gente calcula o indicador de ocorrências por crimes violentos por 1.000 habitantes, né? Nesse caso é o indicador que a gente calcula, a gente identificou, né, quais são os crimes violentos, né? Tem uma medida e divide pelos 1.000 habitantes para poder fazer um comparativo entre as cidades. A gente tem o total, a evolução do total, né?
porque nos dá uma ideia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul dá para perceber claramente que os crimes violentos têm aumentado de 2011 para cá bastante, né? E isso aí, se alguém olhar o noticiário, percebe que é bem verídico, né? A gente tem uma crise bem séria de finanças aqui, de segurança pública, e isso está sendo refletido nos números. Aqui também dá para fazer comparativos, por exemplo, entre alguns tipos de ocorrências criminais, por exemplo, se aumenta o tráfico de drogas, por exemplo, será que aumenta o número de homicídios? Então a gente aqui pode fazer alguns comparativos nesse sentido. E um dos itens bem interessantes aqui do nosso mapa é o quadro de desempenho. Tá? O quadro de desempenho, a ideia aqui é olhar os municípios gaúchos como um todo, então a gente separou em 2 blocos esse quadro. O primeiro bloco são aqueles indicadores que já têm uma meta na política pública. Então, por exemplo, em azul escuro vão estar, de acordo com cada indicador aqui, por exemplo, de educação, a IDEB. Em azul escuro, aquele município que atingiu a meta, né? Ou o estado, no caso, que é a primeira linha. Em azul claro é quando não atingiu aquela meta. Por exemplo, nos anos iniciais, em geral, todos atingiram a meta do IDEB. Nos anos finais, né, já muitos não atingiram. Né? E branquinho é quando não há dados. Então, aqui dá uma ideia de enxergar o todo do Rio Grande do Sul e fazer comparativos, e para a gente isso é importante para subsidiar projetos, para saber que áreas que são mais críticas, que regiões são mais críticas. E tem alguns filtros, por exemplo, eu posso filtrar se eu não quero olhar. Aqui no estado, a gente tem 497 municípios. Então, por exemplo, eu quero só olhar os municípios com mais de 50 mil habitantes, ou apenas municípios com mais de 100 mil, ou só de uma determinada região, ou quero escolher um grupo de municípios para comparar, tudo isso é possível a partir dos filtros, tá? E tudo isso é feito dentro da ferramenta, né? Isso que é importante. Aqui no bloco do lado são aqueles indicadores que não têm meta. Como é que a gente está olhando esses indicadores que não têm meta? Pelo menos eles estão tendo uma variação positiva ou negativa frente ao período anterior. Então aqui significa, nesse, por exemplo, esperança de vida, ou PIB, ou IDEB, aqui mostra que, no caso, ele teve uma variação positiva frente ao período anterior. Se ele ficou azul, verde clarinha, teve uma variação negativa, cinza não houve variação, e branco é quando não tem dados, porque às vezes por algum motivo ou outro, algum município não tem uma coleta de um determinado indicador, às vezes por questões metodológicas, aí ele fica branco. Mas já dá para dar uma ideia do todo do Rio Grande do Sul. Eu vou escolher aqui por porte, para vocês darem uma olhadinha rápida, então vai ficar com mais de 100 mil habitantes, é um conjunto de municípios menor. Então, aqui a gente vai olhar. Já dá para ver que, por exemplo, os grandes municípios, o IDEB dos anos finais, só Caxias do Sul atingiu. Então, assim, dá para visualizar rapidamente aonde que a gente tem os problemas, aonde a gente tem bons exemplos também que a gente pode buscar em termos de boas práticas. Bom, depois a gente tem o bloco do meu município, que ele é praticamente igual ao meu RS, só que para um município específico. Então, ele abre com Porto Alegre, mas pode ser utilizado qualquer município com os mesmos dados. Então, a gente consegue enxergar como é que está Porto Alegre em relação aos mesmos itens. Eu vou entrar de novo na educação para mostrar, vamos lá na educação infantil, que ele tem um botãozinho diferente. Enquanto no estado a gente tinha panorama, que eles têm um contextualizar dados. O que é o contextualizar? A gente consegue enxergar, a gente está em Porto Alegre, então a gente quer contextualizar Porto Alegre em relação ao estado. Então, Porto Alegre está em 176 em questão de taxa de atendimento ao creche, está bem? Né? Não está numa boa posição. O maior item é mais de 100%. Por que tem alguns itens mais de 100%? Alguém vai perguntar. Porque tem alguns municípios que acabam atendendo vagas para municípios vizinhos. Então, eles têm mais alunos do que a própria população deles matriculados na escola e na pré-escola. E aqui o menor, que é 0%. Então, aqui mostra como é que está aquele município que eu escolhi em relação ao todo. E aqui, de novo, um ranking de municípios, eu podendo alterar essa ordem. Tá? Também posso escolher um filtro por região, por porte de habitantes. Bom, o que tem de novidade, além desse botão contextualizar, né, no caso de escolher municípios? Existe o compare.
Eu quero visualizar um município com outro, eu quero comparar Porto Alegre com outro, ou eu vou escolher o meu município, tá, que eu sou do Rio Grande, lá no sul do estado, não sei se todo mundo conhece, mas é uma cidade portuária, litorânea, e geralmente Rio Grande a gente compara com Pelotas, que é bem do ladinho. Então eu escolho 2 municípios e ele vai trazer os principais indicadores de cada visão geral, educação, saúde e segurança, e vai fazer um comparativo, trazendo o dado, qual é a posição que o município está no ranking geral do estado, se ele caiu ou ganhou posições, dá para ver que a região sul tem perdido, só Pelotas ganhou alguma coisa aqui no IDESE, um comparativo aqui, né, de qual é a referência e um histórico dos dois de tendência. Bom, mas aqui na visão geral é o IDHM, que é o Indicador de Desenvolvimento Humano. Não, mas eu não quero ver a IDHM, eu quero olhar PIB per capita, ou quero olhar renda, esperança de vida. Então, a gente vai alterando o indicador e vai comparando. Renda média domiciliar, Pelotas, Rio Grande é 140, Pelotas é 108 do estado, né? A educação, eu quero ver o IDEB, o indicador agregado, ou eu quero ver o IDEB dos anos finais, dos anos iniciais. Então, eu vou comparando aqueles 2 municípios que são semelhantes, né, para ver o que cada um é melhor que o outro, se são diferentes, o que um está fazendo melhor que o outro. A gente, há pouco tempo, comparou 2 municípios que seriam Esmir e Cruz Alta, que são municípios parecidos. A gente identificou que como Cruz Alta tem uma menor distribuição da renda, da riqueza gerada, todos os indicadores sociais de Cruz Alta eram piores que de Esmir, por exemplo. Então, a gente começa a descobrir coisas, né? Crime era maior, a questão da saúde era pior, a questão da educação era pior, por uma questão de distribuição de renda. Então, dá para brincar bastante aqui olhando esses dados, né? E eu acho que tem de interessante para todos os MPs, que a maioria desses dados são dados nacionais, que tem para todos os municípios, em geral tem todos os municípios, e que essa ferramenta facilmente pode ser alimentada com dados de outros estados da federação, que a gente vai conseguir fazer essas mesmas comparativas. Bom, e no final ele tem explora os dados. Bom, quando a gente construiu a ferramenta, a gente tinha os relatórios, um dos desafios que eu coloquei para o pessoal que nos ajudou, né, os nossos parceiros de trabalho, né, que a gente não queria construir só uma aplicação estática, ela queria que tenha interatividade com o usuário, porque montar uma aplicação que mais pareceria um PDF não valeria um investimento. Então, a gente criou, além daquelas facilidades, um item de explorar os dados para que a gente possa fazer consultas personalizadas. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher qualquer município, qualquer indicador e plotar no mapa e ver os dados. Eu posso jogar isso para o Excel depois. Então, quero ver crimes contra a mulher. Onde é que tem mais? Ou crimes contra a mulher por 1.000 habitantes, que é um comparativo melhor. Né, que já dá para ver que as bolinhas são todas bem parecidas, né? Não, mas eu quero ver só nos municípios com mais de 100.000 habitantes. Então, dá para olhar vários dados aqui, já vi aqui a escala de todos. Então, dá para fazer vários tipos de análise com essa ferramenta. Mas eu quero explorar os dados aqui, esse aqui seria o meu mapa. Não, mas eu quero fazer uma tabela personalizada, eu não quero fazer as comparações, quero pegar crimes contra a mulher, IDEB, então eu vou escolhendo os indicadores que eu quero, pego o último ano disponível, todos os anos, eu quero toda a série histórica, e ele vai montando uma tabela, trazendo esses dados para que eu possa fazer essas consultas personalizadas, né? Aqui eu acho que eu acabei não escolhendo. Então, ele vai anexando esses indicadores e colocando na base, e eu posso exportar e utilizar esses dados como bem eu quiser. E, por último, a gente tem uma outra funcionalidade que é o Cruz Indicadores, onde a gente escolhe 2 indicadores, eles são plotados nos eixos X e Y. Então, por exemplo, eu quero olhar crimes contra investimento em educação e crimes contra a mulher por 1.000 habitantes.
Então, aqui eu consigo visualizar que estão colocados todos os municípios gaúchos, por exemplo, esse é o município que mais investe em educação, por habitante. Ó, dá para ver que ele, apesar de não ser o que tem menos crime contra a mulher, ele já está mais do lado esquerdo, ele não tem tantos crimes contra a mulher. A maior concentração de municípios, eles começam a ficar com, quando eles têm menos investimento, eles acabam tendo, alguns têm mais crimes contra a mulher. Vamos pegar aqui, ó. Uns que tem maior, Alvorada, por exemplo. Alvorada tem um índice grande e é um dos piores investimentos em educação por habitante. Então, qual é a ideia dessa ferramenta? É disponibilizar uma visualização rápida dos indicadores, né, para tomada de decisão, e também uma análise para quem quiser analisar de uma forma mais profunda. Ela não é uma ferramenta que está ainda fechada, a gente já lançou, está disponível para todos, mas a gente quer colocar mais duas temáticas, que é a sustentabilidade e a proteção social, que estão no nosso novo mapa estratégico, né, como impactos sociais, e aí à medida que a gente monitora esses dados, a gente consegue orientar a nossa atuação, orientar as nossas prioridades, né, a partir dessa ferramenta. Eu acho que da ferramenta, assim, acho que deu para dar um panorama geral, não sei se vai abrir para dúvidas, né? Ô, Juliana, obrigado pelo show. Eu tenho certeza que o que vocês fazem aí deve ser enxergado como referência nacional. Esse trabalho do Mapa Social é realmente um trabalho que a gente sabe que continua em evolução sempre, né? E vai chover dúvida. Tenho certeza que várias pessoas vão submeter perguntas aqui pelo chat, depois a gente direciona para você e remete uma compilação das respostas. Só para finalizar, aqui, peraí, deixa eu voltar. É isso? Bom, Eduardo, assim, seria o que a gente tem para mostrar. A gente está concorrendo agora ao... Alô? Todo mundo me ouvindo? A gente está concorrendo agora a esse app, a gente já ganhou o prêmio, né, dos relatórios, né? A gente já ganhou o prêmio dos relatórios, agora estamos concorrendo ao CNMP com o aplicativo. Mas o que é legal disso tudo, por exemplo, hoje de manhã, a gente está participando, a gente foi convidado, em virtude do Mapa Social, o Ministério Público foi convidado para participar de um grupo para construir indicadores de desenvolvimento sustentável do Estado, porque eles gostaram muito. Então, assim, além de a gente ajudar na situação interna, o Tribunal de Contas já usa a nossa ferramenta direto, porque os auditores sempre fazem uma análise dos indicadores da cidade antes de fazer as auditorias. E o pessoal gostou da nossa aplicação, o pessoal do PNUD, né? Chamou a atenção a nossa ferramenta, eles querem organizar os dados também, os indicadores que eles coletam de uma forma mais visual, como a gente fez no Mapa Social. Eu acho que isso dá uma projeção também para o Ministério Público, né? Além de ajudar, né, a gente realmente buscar uma efetividade maior na nossa atuação. Então, eu acho que é motivo nosso de orgulho por isso, que é um trabalho que a gente está fazendo para gerar resultado para a sociedade. Bom, eu agradeço, então, a atenção de todos e muito obrigada. Obrigado a você, Juliana. Eu lembro de uma história, foi na época do lançamento do aplicativo do Mapa Social, quando o Ministério Público fez aquela campanha, houve um engajamento muito interessante com jornalistas e formadores de opinião para engajar e ensinar a usar a ferramenta, né? Eu sei que a gente vai direcionar a pergunta de todos, mas eu gostaria que você... se pudesse, explicasse como foi esse engajamento e que resultado que vocês queriam quando promoveram essa ação. Bom, aqui na verdade, sim, os jornalistas eles são um mecanismo de difusão dessas informações, hoje em dia, né, com as informações tão... tem tanta informação disponível, né, eles são um meio de disponibilizar essas informações. Então, a ideia é que eles entendam usar a ferramenta para que eles possam usar essas informações em prol da sociedade. E à medida que eles estão usando, sabem usar, eles nos ajudam a cobrar também, né, o poder público.
E às vezes o próprio jornalista ele tem o dado, mas ele não sabe também interpretar aquele dado, né, de uma forma correta. Então gera também interpretações equivocadas. Então é importante que esse é um público importante para nós exatamente por isso. Legal, eu trouxe esse assunto à tona só porque é muito alinhado com a visão da gente aqui na EMEPS de realmente causar impacto à vida da população. E esse trabalho realmente causa isso. Obrigado por sua participação e depois a gente volta a falar.